Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e o assunto de que trataremos é o processo de formação de palavras. Falaremos da derivação, da composição, mas também de outros processos de formação de palavras, tá? Bom, no que tange a derivação, essa derivação ela pode acontecer de várias formas. Uma delas é a chamada derivação prefixal. Na derivação prefixal, existe uma palavra primitiva e eu acrescento a essa palavra um prefixo. Então, por exemplo, existe a palavra feliz, eu acrescento o prefixo in e agora eu tenho a palavra infeliz. Isso aqui é um processo de derivação prefixal. Mas esse processo de derivação pode ser também sufixal. Então, a partir de uma palavra primitiva, uma outra palavra chamada derivada terá origem a partir do acréscimo de um sufixo. Então, novamente a palavra feliz, e aqui eu tenho agora a palavra felizmente. Então, criei mais uma palavra. Só que uma outra possibilidade é a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, a mesma palavra feliz, eu posso acrescentar a ela afixos, prefixo e sufixo. Então, eu teria a palavra infelizmente, por exemplo. Mas existe a também chamada derivação parasintética. E o que é a derivação parasintética? Na derivação parasintética, também existe uma palavra primitiva e eu acrescento a essa palavra afixos. Ué, mas então qual é a diferença da prefixal e sufixal para a parasintética? Bom, primeiro um exemplo. Emudecer. Aqui existe uma palavra derivada e aqui a derivação é parasintética. Como é que eu sei? Bom, infelizmente, se eu retirar o prefixo, a palavra felizmente existe. Se eu retirar o sufixo, a palavra infeliz existe. Então, eu posso retirar os afixos e a palavra continua existindo. No caso da derivação parasintética, se eu retirar o prefixo ou retirar o sufixo, a palavra deixa de existir. Então, vejam, se eu retirar o E de emudecer, eu fico com a palavra mudecer. Mudecer é uma palavra que não existe. Se eu retirar o sufixo também, a palavra deixa de existir. Então, é isso que diferencia a formação prefixal e sufixal da formação parasintética. Existe também a forma de derivação chamada regressiva. Na forma regressiva, existe um verbo que dá origem a um substantivo. E esse substantivo ele é menor em tamanho do que o verbo que deu origem a ele. Então, existe o verbo beijar, por exemplo, que dá origem ao substantivo beijo. Então, beijo é chamado de substantivo deverbal exatamente por ele ter sido formado a partir de uma derivação regressiva. E esse substantivo, eu sei que ele é derivado do verbo e não o contrário, porque ele é um substantivo que indica a ação. Então, quando a ação de beijar. Então, como ele é um verbo, como ele é um substantivo que indica a ação, eu sei que ele é derivado do verbo. Se ele não indicasse ação, ele é que daria origem ao verbo. Então, isso aqui é o que temos a dizer sobre a derivação. Mas um outro processo de formação de palavras é a composição. E o que é a composição? A composição também é um processo de formação de palavras que pode acontecer de duas formas. Temos a chamada composição por aglutinação e temos a composição por justaposição. Bom, na aglutinação, o que acontece? Há duas palavras e essas palavras se uniram para formar uma palavra. Então, por exemplo, a palavra aguardente.
Na palavra aguardente, existe a palavra água mais ardente. Água mais ardente, aguardente. Então, essas duas palavras se uniram para formar uma palavra, mas existe aqui a supressão de um fonema. Vejam, aqui eu tenho um só, aguardente. Então, como há a supressão de um fonema, essa composição é chamada composição por aglutinação. Mas no caso, por exemplo, de girassol, no caso de girassol, há duas palavras também, gira mais sol. Na verdade, nenhum fonema foi suprimido, não existe a eliminação de nenhum fonema. Então, ele é chamada de composição por justaposição. Então, são sempre duas palavras que se unem, eu preciso só identificar se houve a supressão de fonema ou não. Tendo dito isto, podemos começar a resolver as questões. Questão de número 1. Assinale a alternativa em que as palavras são formadas por derivação regressiva, derivação parasintética e composição por aglutinação, respectivamente. Então, vamos lá. Então, a primeira palavra tem que ter sido formada por derivação regressiva. Neurose. Neurose é derivada de algum verbo? Não. Então, já posso eliminar a letra A. Ajuste. Ajuste vem do verbo ajustar. Então, sim, pode ser essa. Amostra vem de amostrar. Corte, de cortar. E pesca, de pescar. Então, não posso eliminar nenhuma delas. Derivação parasintética. Na derivação parasintética, existe uma palavra primitiva e foram acrescidos a ela afixos, um prefixo e um sufixo que eu não posso retirar da palavra. Aguardente. Aguardente nós sabemos que é formada não por derivação, mas por composição por aglutinação. Então, já posso retirar essa aqui. Alinhar. Bom, aqui eu tenho o prefixo a e tenho um sufixo, ar. Posso retirar o prefixo? Não, porque senão eu vou ficar com linhar, que não existe. Posso retirar o sufixo? Alim? Também não. Então, aqui é parasintética. Emudecer. Nós já vimos que também aqui é derivação parasintética. Vimos no exemplo. E deslealdade? Existe a palavra leal, desleal e lealdade. Eu posso retirar os afixos. Então, aqui é prefixal e sufixal. Então, ficamos com letras C e D. E agora, composição por aglutinação. Girassol, nós já vimos que é por justaposição. Por quê? Porque não há supressão de fonemas. Então, podemos eliminar a letra C, ficamos com a letra D. Outrora. Outrora é a junção de outra mais hora. E aqui existe a supressão de fonema. Então, é exatamente esse o nosso gabarito.